ኣፍቂረካ እንዴ ተጸጊዐካ ከም ትወፃኒ ተኣማሚነካ ንማእሰርቲ ጥራይ ኣይኮንኩን ተቐቢለካ ክሳብ ሞት ውኔ ኣሚነካ ኣሚነካ በኣኻ ዝመጽእ ንድሕሪት ነይብለልካ ኣፍቃሪ ናተይ ኪዳነይ ኢለካ ኣብ ዕጹው ይኹን ኣብ ጎዳጉዲ ኢደይ ኣይብን ንመናፍስቲ ነፍሰይ ይተኣሰር ይቆርፈድ ብዛሕሊ ክዝምር ያንስ ፈጺመ ናይ ስልኪ ብፍቕርኻ ልበይ ይብል ኣሎ ሃልሃል ኣይምለስን እዩ ንዓኻ ካብ ምኽባር ብፍቕርኻ ልበይ ይብል ኣሎ ሃልሃል ኣይምለስን እዩ ንዓኻ ካብ ምኽባር ገና 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 ዝምረልካ ገና 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 ቃነየልካ ባሂልዋ ነፍሰይ ተገልግለካ ደስ ኢልዋ ነፍሰይ ትዝምረልካ ባሂልዋ ነፍሰይ ትዝምረልካ ደስ ኢልዋ ነፍሰይ ትግዝኣካ Ninguém pode impedir oração e ninguém pode impedir o cântico. Amém. Você cantava na prisão, Ellen? You sang in prison. Yes, I do. I say no one can stop prayers from reaching and no one can No. stop someone from singing. I mean, they would No. sound crazy in prison, but it's what probably brought you through. É o que te puxou, o que te ajudou, né? Because when they torture you all the time, Quando te they help you to torturam, be more strong. eles na verdade fortalecem você e Yeah. você se torna mais forte. What did you sing? O que você acabou de cantar? This song, because they put me in one bad container, so it have holes. They came small animals, but they chain me. Oh my goodness. So without any blanket, I'm totally freezing. Then I'm saying, God, even though I'm freezing, even though I'm in hard condition, but I accept you not only for prison, until death. Eles me colocaram certa vez num container muito ruim e ele tinha buracos. E por esses buracos a gente vê a foto aí de container. Esse local específico, essas fotos, são dos containers onde a Ellen ficou presa. E, especificamente um período ela passou num que tinha buracos. Então pequenos animais, roedores, ratos conseguiam entrar. E eles me acorrentaram e não me deram cobertor. Então eu ficava gélida à noite. E era um grande sofrimento para mim. Mas eu falava para Deus, Deus, eu vou te servir, eu sou tua serva, não é só quando as coisas estão bem, não. É também quando eu estou morrendo de frio. Às vezes, essa é uma questão hoje, a fé é muito comercial, né? Muito mercantilizada. A gente quer servir a Deus pelo que possa dar para a gente. Se não der quer um novo, não der apartamento, então a gente não quer Deus. Nem se falar em ter sofrimento pela nossa fé. Many people today, Helen, serve God for what God can give them. An apartment, a car, goods, money, or whatever, not to speak of having any suffering involved where they would remain faithful. But that's the proof. Essa é a prova da verdadeira fé, né? The proof of true faith is even when you're freezing. Até quando você está morrendo de frio, Amen. acorrentada, to keep your faith. Amen. We worship God because we have or not. Sometimes we worship God because our pocket is full. But if it's empty, we stop. Yeah. Muitas vezes a gente serve a Deus porque a nossa bolsa está cheia. Yeah. Nós estamos bem. Quando esvazia, a gente abandona Deus, a gente abandona a igreja. Yeah. Mas But isso we worship God because He given us eternal life.
He sacrificed himself on the cross. Mas é porque nós não entendemos as coisas espirituais. As coisas espirituais dizem que nós servimos a Deus pelo que Ele faz por nós, na nossa alma, no nosso espírito, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, aquilo que Ele conquistou por nós. Also, it is always peace in us. That's why Paul says in Philippians 4:4, rejoice to the Lord, rejoice, because he understands the inside peace. You can't change it by million, or you can count many numbers. You can't change this kind of peace. Yesterday I'm discussing... Let me just translate that one. Deixa eu traduzir. Na verdade, Ele dá a paz que transcende o entendimento. Paulo falou em Filipenses 4:4, regozijai-vos do Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Por que Ele podia escrever isso? Porque Ele conhecia essa paz. Então, apesar de todo esse sofrimento que eu passei, eu tinha paz. You had peace in spite of all those terrible circumstances. But you were saying something to her when I interrupted her. Yesterday we discussed how those people, they don't know God, how they survive without God. Because we have inside peace, even though we have difficulty, challenges. Did you win people to Christ in prison? A gente estava conversando ontem, ela estava conversando, né, com a Aline, como é que as pessoas que também... Porque há pessoas que são submetidas àquela situação por crimes, enfim, que não têm Deus. Como é que elas aguentam, não é verdade? E eu perguntei para ela, você ganhou almas para Jesus? Did you win souls for Christ inside of those containers? Pardon? Did you win souls? Did you take people to Christ while you were inside of those containers? While you were in prison? A lot of people. A lot. Muitas pessoas. Also, some of them, they also write by Facebook. Do you remember when you are in container? Because of that, now we are coming to God. So I'm so Muitas eu já happy. encontrei com elas depois que eu saí, elas também saíram no Facebook e elas falaram para mim, olha, por causa daquilo eu tive meu encontro aí, o container, tive meu encontro com Deus e eu estou feliz, né, servindo Ele até hoje. Então elas são pessoas que ela ganhou para Deus na prisão. É uma pena que a gente gostaria, mas rapidamente, just real quickly, a lista, the countries of open doors that are on the list right now, the critical list, quais são os países onde as coisas ali estão mais críticas e nós precisamos orar. E se você puder dizer um pouquinho que tipo de situação que esses países estão, se você... Eu sei que, de repente, você não vai saber a ordem, lembrar a ordem exata, mas, enfim, de uma forma resumida. Bom, o pior de todos é a Coreia do Norte. Todo ano, a Portas Abertas lança a classificação da perseguição religiosa. Então, ela lista os 50 países... Ela vem países, encabeçando já há muitos anos, né? Há 12 anos. 12, meu A Coreia Deus. do Norte ocupa o primeiro lugar dessa lista, o pior lugar do mundo para você ser um cristão. Lá existem os campos de trabalho forçados, onde os cristãos, não somente os cristãos, mas todos os prisioneiros, não só cristãos são presos, mas alguém que se coloca contra o governo, quem tenta fugir do país. Ou quem comete um crime mesmo, ali é todo mundo igualado. Sim, então eles trabalham mais de 10 horas por dia, recebem quase nada de comida, é feita uma lavagem cerebral em prol da teologia Junshi, que é o sistema da Coreia do Norte, então, onde o líder, né, o atual ditador, o Kim Jong-un, ele é Deus, né, ele é a palavra máxima, então eles fazem toda uma lavagem cerebral nos prisioneiros para que eles voltem à adoração para o Kim. Então, é o pior lugar do mundo, não só para você viver, porque lá é horrível, não tem nada, mas para ser um cristão também. E, por exemplo, essa guerra... Sabe que é uma coisa interessante que demonstra? Pode prestar atenção, por mais que querer... E aqui eu não quero ofender ninguém que tenha filosofia ou que tenha até a palavra não é nem filosofia, mas quando você lida com questão de ideologia, a palavra, ideologia política diferente, mas qualquer lugar onde não há liberdade religiosa, esse local, por mais que se apregoa, que vai ter igualado o próprio, não vai. E impera ali a ausência de Deus, impera ali o egoísmo. Sim. Aqueles que governam vão se locupletar, sim, vão viver como reis e o povo vai sofrer, vai ter pobreza, vai ter fome. Esse negócio de simplesmente onde há pecado, meu irmão, as coisas, sim, você pode até ter aquela visão ufanista, não é assim que funciona. Então, a gente vê que nesses lugares a população praticamente está morrendo de fome. Sim.
E é o que acontece na Coreia do Norte. E eles dizem, eles pintam como se fosse um país perfeito, que não tem nada de errado, que tem liberdade religiosa. Tem igreja lá. Igrejas gigantescas, mas é tudo de fachada. Que só tem culto no dia que vai algum turista, quando um turista, quero conhecer uma igreja. Aí naquele dia tem culto, todo de fachada, para mostrar que é um país que tem liberdade, que trata todo mundo de maneira igual, e não é verdade. A Síria, né, que está em terceiro lugar nessa classificação. A Síria é péssima para qualquer pessoa, e o cristão mais ainda. Sim, e o engraçado é que Iraque não era igualmente, assim. né, Irã? O Iraque, com certeza, na classificação do ano que vem, vai disparar. Vai para cima. Ele vai para cima por causa desse rompante que aconteceu através do ISIS. A Síria, por exemplo, ela não estava nem entre os top 10. Mas por causa da guerra, disparou também essa situação na Síria. A Eritreia mesmo é considerada a Coreia do Norte da África. Por tamanha crueldade... A situação piorou, ela falou, em vista do que estava quando ela estava lá. Por tamanha crueldade que acontece nesses containers. O fato mesmo de você estar preso num lugar assim... Não, absolutamente. Então, é muito difícil essa situação. Claro, se você vai simplesmente para conhecer pontos turísticos desses lugares, você não vai ver nada disso. Né? Se você vai, por exemplo, para o Egito só para ver as pirâmides, por exemplo, o Museu do Cairo, você não vai conhecer essa realidade. Que é o que você consegue ver. Exatamente, exatamente. Por isso que a Portas Abertas, quando nós proporcionamos uma viagem, é uma viagem curta, porque nós não enviamos missionários, então é uma viagem para promover o encontro entre o cristão livre e o cristão perseguido, é para que você vá e veja o que de fato acontece no país. Como estão as coisas na China? Olha, a China, ela está se abrindo cada vez mais. A Portas Abertas... A igreja subterrânea lá é gigantesca, né? Uma das maiores do mundo. Controlar, porque atualmente o número de cristãos já superou o número de pessoas do Partido Comunista. Entendi. Então, hoje, a postura deles é assim, tudo bem, vocês podem existir, mas não... Fica aí na de vocês. Fica na de vocês, isso mesmo. Fica aí no subterrâneo Atualmente, mesmo. a Portas Abertas não realiza mais contrabando de Bíblias para a China. Não já precisa. Realizou, já levamos 40 milhões de Bíblias para lá. 40 milhões, mas atualmente nós não realizamos mais, porque hoje eles têm acesso, eles conseguem baixar na internet, algo assim. A perseguição hoje na China, ela não vem tanto mais assim do governo, é mais da própria família. Porque como é, por exemplo, na Índia, como é no Oriente Médio. Isso mesmo. Na China, há um pouco mais de severidade entre os uigures, que são os muçulmanos chineses. Tem muçulmanos chineses, sim, são os uigures, é o nome desse povo, desse clã. E quando um uigur, ele aceita Jesus, aí ele passa a ser perseguido. Né? Então, temos alguns pastores uigures que estão presos atualmente também na China. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai até dar uma mudada, porque a gente vai terminar o programa com a Ellen cantando, tá? E vai ser como se fosse eu vou pedir para ela cantar alguma coisa. Aliás, ela nem falou para a gente o que ela cantou, mas ela fala isso já quando a gente voltar para se despedir. Você fique aí e nós vamos compartilhar com você rapidamente esses países, né? As necessidades foram compartilhadas, mas só enumerar, lembrar, relembrar e preparei para anotar. De repente, está pronto aí para rapidamente anotar e fazer isso motivo de oração, mas certamente o Portas Abertas eu acompanho no site deles, você pode lá fazer o pedido com uma pequena oferta, você recebe uma revista. Isso. É o quê? Bimensal? Mensal. É mensal, isso. Meses. Uma revista mensal que traz as fotos, traz os pedidos de oração, traz os motivos de oração diário. Então, é uma forma de você estar te ajudando nessa campanha, podemos até dizer, de oração, não só por si, mas levantando os olhos realmente e orando por pessoas que estão em sofrimento nesse momento. A gente volta já para se despedir. Amém. Cabeça pra cima.